Fala, amigões! E aí, como é que vocês estão? Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Estou feliz, pois estamos há 20 dias lendo, meditando, comentando, trocando ideias sobre Provérbios. E hoje estamos no capítulo 20, mais um daqueles capítulos enriquecedor, cheio de sabedoria, onde cada verso traz uma gota de sabedoria para nós, para nossas vidas. E isso tem sido para mim motivo de alegria, estar crescendo, buscando e aprendendo cada dia mais com vocês, amigões, e com vocês que ouvem e compartilham a palavra de Deus. Enfim, o primeiro versículo do capítulo 20, ele já é um daqueles versículos que hoje, na nossa sociedade, ele é bem polêmico, eu poderia até dizer assim. Porque, por mais que nós temos uma sociedade que pervertida, uma sociedade que denigre tudo aquilo que está ao seu alcance, de um modo geral. Contudo, nós, cristãos, devemos sempre trabalhar com o equilíbrio, com a sensatez. É isso que Salomão vem sempre nos ensinando. Trabalhe com a verdade, trabalhe com sabedoria. Então, todos os assuntos aqui, assuntos difíceis também de ser lidado, eu vou tentar trazer na minha nas minhas limitações, de forma mais sábia possível para que eu e você tenhamos uma compreensão. E claro, você talvez pode discordar de mim, tudo bem, a gente, contudo, fique com aquilo que realmente a Bíblia tem nos ensinado. E o primeiro versículo de Provérbios, capítulo 20, diz o seguinte: o vinho produz zombadores, o álcool leva a brigas, quem é dominado pela bebida não é sábio. Contudo, diante desse versículo, a gente tem uma lição, a gente pode extrair uma lição e uma observação de que nas várias igrejas que existem aqui, nós muitas das vezes, ou os ensinamentos dessas igrejas, elas muitas das vezes preferem proibir do que ensinar a lidar com certas questões. Elas acharam, muitos dos líderes dessas igrejas acham por melhor proibi-las, as pessoas, os seus membros, do que ensiná-la. Isso é um fato. A gente já viu várias igrejas e conhece vários casos de pessoas que você diz, pode isso, pode aquilo, não pode, acha que a Bíblia é um manual binário, onde tudo é posso, não posso, posso, não posso. Quando, na verdade, a Bíblia ela traz muito mais conceitos de sabedoria do que um sistema binário de ensinamento onde pode e não pode. Então, dito isso, eu queria trazer a verdade, a primeira verdade, que é a Bíblia, ela condena a embriaguez. E quem é dominado pelo álcool é tolo e não é sábio. Isso é um fato. É o que está dizendo aqui, né? Em Provérbios capítulo 20, versículo 1. Quem é dominado pela bebida não é sábio. E a Bíblia, ela proíbe a embriaguez. Isso é um fato. Paulo, no Novo Testamento, traz esses ensinamentos, onde a embriaguez é pecado, é errado. Contudo, a Bíblia também ela não condena o uso do álcool. E eu queria provar para vocês através de alguns versículos, certo? O versículo 20, o capítulo 28, versículo 7 de Números, ele diz o seguinte: junto com cada cordeiro, falando do sacrifício, junto com cada cordeiro, apresente no santuário 1 litro de bebida fermentada como oferta para o Senhor. Bebida fermentada nada mais é do que bebida alcoólica. Deuteronômio, capítulo 14, e o versículo 24 até o 26, ele tem também uma passagem interessante para a gente pensar e refletir. O que diz? Se o Senhor, seu Deus, os abençoar com uma boa colheita, mas o lugar que ele escolher para a habitação do seu nome for distante demais para vocês levarem o dízimo,
vendam a 10ª parte das suas colheitas e rebanhos, coloque o dinheiro numa bolsa e leve-no no lugar que o Senhor, seu Deus, escolheu. Versículo 26 é aí que está. Eu trouxe os 2 versos antes só para contextualizar, que é sobre o dízimo. E aqui está falando o seguinte, versículo 26. Quando chegarem, usem o dinheiro para comprar o tipo de alimento que desejarem, bois, ovelhas, vinho ou qualquer outra bebida fermentada. Então, na presença do Senhor seu Deus, comam e alegrem-se com toda a sua família. Mais uma vez, uma referência à bebida fermentada, bebida alcoólica. Certo? E Provérbios também, o capítulo 31, versículo 6, diz o seguinte: o álcool é para os que estão morrendo, e o vinho é para os que estão amargurados. Cada um fica com a sua conclusão, né? Contudo, entretanto, eu volto para a questão. Quem é dominado pelo álcool, pela bebida fermentada, não é sábio. E aí, eu queria também trazer Gálatas, uma passagem muito conhecida, Gálatas capítulo 5, para fechar esse assunto, que diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossas vidas. Então, no que concerne a bebidas alcoólicas ou a qualquer outra coisa, o fruto do Espírito que você deve buscar é domínio próprio. No versículo 23, domínio próprio. É isso que deve pautar as nossas vidas concernente a esse assunto e a qualquer outro. Provérbios 20, meus irmãos, é maravilhoso. Ele tem muitos ensinamentos, muita coisa mesmo que a gente pode aprender. Vamos lá, seguindo. O versículo 5, eu anotei aqui alguns versos, algumas lições de alguns outros versículos. Provérbios capítulo 20, versículo 5, Salomão expressa que nós humanos temos dificuldade para decifrar os conselhos, o segredo e os conselhos do próprio coração. Os propósitos do coração humano, capítulo 20, versículo 5, são como águas profundas, mas quem é inteligente sabe como trazê-las à tona. E aí, continuando aqui no que eu escrevi, nossa compreensão e autoconhecimento virão se buscarmos a fonte da sabedoria de Deus. O homem não consegue conhecer a si mesmo plenamente sem antes conhecer a Deus. Somente iluminado pela sabedoria e luz da palavra podemos trazer à tona os propósitos do nosso coração. O que eu entendi com esse versículo 5 aqui? Que muito se fala de propósito. Qual é o seu propósito? O que você vai fazer? O que é que você faz? Busque o seu propósito. Sendo que Salomão já estava falando aqui que o coração do homem, o propósito do coração do homem são, muitas das vezes, como águas profundas. É difícil de encontrar, mas quem é inteligente sabe como trazê-la à tona. Quem é sábio sabe encontrar o seu propósito e sabe trazê-lo à tona. Queria já levar você direto para o versículo 18, que diz o seguinte: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Nós assumimos tantos compromissos, atividades e responsabilidades, vivemos correndo de um lado para o outro, lidando com os desafios diários, a ansiedade e os estresses. Mesmo assim, fazemos novos planos, executamos novas tarefas e seguimos a vida. Mas às vezes, os desafios se tornam gigantes e você já está tão cansado de tentar, cansado de lidar com pessoas difíceis, cansado de até cansado para descansar. Você já se sentiu assim? Até mesmo quando para, sua cabeça não relaxa? Você quer realizar seus sonhos e projetos e não sabe nem por onde começar? Provérbios capítulo 20, versículo 18, diz o seguinte: os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação, ou seja,
precisamos estar rodeados de pessoas que nos dê conselhos. Precisamos de pessoas que nos ajudem. Precisamos de pessoas que estejam ao nosso lado, nos aconselhando. É essa a sabedoria que Salomão tem trazido para nós. Ainda neste capítulo, no versículo 24, Salomão expressa claramente isso. Os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu próprio caminho? O homem planeja, mas quem dirige seus passos é Deus. Quem conhece o caminho é o Senhor. Ontem nós falamos da importância do planejamento e do executar. Hoje é momento de você buscar conselhos. Primeiro em Deus, para que Ele possa direcionar cada detalhe dos seus planos, como também ao próximo, aos seus amigos, às suas famílias. Que você possa estar rodeada de pessoas e de amigos que lhe possam auxiliar na direção a ser tomada. E essa é algumas das lições que eu pude extrair. Claro, gente, se a gente for falar de cada versículo aqui, nossa, temos muito assunto para tratar, mas que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês possam ser enriquecidos, de verdade. Salomão, Provérbios tem assim abençoado muito a minha vida e esse é o meu desejo para a sua também, que você seja ricamente abençoado com sabedoria. Valeu, amigões, e até amanhã.